pessoal, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Eu sou a professora Sara e no vídeo de hoje a gente vai analisar a pintura do artista Peter Paul Rubens. Essa pintura ficou muito famosa graças à série Dark, que deu muita visibilidade para ela em alguns episódios finais. Então, automaticamente, muitas pessoas começaram a falar sobre essa pintura. Eu não fiz vídeo na época que lançou, porque na época não tinha informações suficientes sobre essa pintura para fazer um vídeo mais concreto, com uma análise mais séria. Eu vi muitos vídeos espalhados pelo YouTube de especulações, análises mais sucintas, então eu resolvi não fazer nesse formato. Depois, com a repercussão, começou a ter mais pesquisas e os sites dos museus oficiais começaram a disponibilizar informações. Vou deixar todas as referências do vídeo para vocês aqui embaixo, inclusive indico para vocês, quando forem pesquisar, sempre dá preferência ao site dos museus, que são sites oficiais que trazem informações de qualidade, com especialistas que têm contato com aquela obra e têm contato com documentações, informações sobre a vida do pintor. Então são informações seguras, melhores do que informações espalhadas aí por sites e youtubers. Só lembrando, pessoal, que já tem um vídeo aqui no canal sobre o Rubens. Então, se você quer conhecer mais e aprofundar mais nessa pintura, você precisa saber quem fez ela. Porque lá eu explico sobre todo o contexto qual o Rubens estava inserido, da Contra-Reforma, qual era o propósito da sua produção, em que ambiente ele vivia. Então, quando eu falar algumas coisas aqui, eu não vou me aprofundar, porque eu já fiz isso naquele vídeo. Então, assistam ele primeiro, vou deixar ele aqui para vocês, e depois assistam esse vídeo, para vocês absorverem mais conhecimento que é passado. A Queda dos Condenados também tem outro nome, que é a Queda dos Anjos Rebeldes. Ela é uma pintura religiosa, como eu falei, do Rubens, e ela apresenta corpos condenados lançados no abismo pelo arcanjo Miguel, acompanhado de um exército de anjos. Ela é uma enorme pintura a óleo, como vocês podem ver as dimensões aqui embaixo. Ela foi feita em painéis de carvalho no século XVII. Essa foto que está aparecendo aí para vocês são alguns dados técnicos em relação ao desenho que pode ter antecedido a pintura. Esses desenhos, pessoal, sempre quando a gente vai estudar pinturas, normalmente a gente encontra eles. Por quê? Porque são desenhos preparatórios. O artista ele faz esses desenhos normalmente em giz para poder preparar ele para uma pintura. E normalmente é isso que ajuda os especialistas a identificar a autoria de alguma obra, porque às vezes tem lá aquela pintura sem assinar, a gente não sabe de quem que é, e aí estudando, investigando coisas em relação a outros artistas, aí a gente vai encontrar esses esboços, e aí através desses esboços que a gente descobre que provavelmente aquele artista foi responsável por aquela produção. A pintura, então, pessoal, de modo geral, a gente vai aprofundar mais daqui pra frente, ela retrata a queda para o inferno, que é uma crença muito tradicional, bastante representada na arte cristã, principalmente nesse período da Contra-Reforma. Existe ali na pintura um raio de luz entre as nuvens escuras e o arcanjo Miguel bate e lança grandes quantidades de corpos nus para o fundo do abismo. E essa é uma representação diferente comparável com outras representações que a gente tem de Cristo, como o juízo mundial, que carece da perspectiva da salvação. É uma visão mais incomum. Também é uma fusão quase abstrata de superfícies coloridas. Como a gente tem que pensar que essa produção do Rubens está relacionada ao barroco, então o barroco ele é mais exagerado. Não só em questões de traços, de cores, mas também na questão de impressionar as pessoas. Então, antes a gente tinha, quando a gente falava da perspectiva da salvação, a gente tinha o quê? Um Cristo ali perdoando as pessoas, ou Cristo pedindo para a pessoa se arrepender. Aqui no Barroco, com o contexto histórico da Contra-Reforma, não é mais a questão da salvação, é a questão da condenação. Então, vamos reparar que nessa pintura a gente vai ter traços religiosos em que a pessoa tem que olhar e sentir não apenas devoção, o Salvador vai me salvar antes da morte, não, mas medo, porque se você for para outra religião ou se envolver com o paganismo ou se desvirtuar da igreja, aquele vai ser o seu destino. Então tinha um sentido moralizante nessa produção. A Batalha de São Miguel e os Anjos Rebeldes, ela é descrita no livro bíblico Apocalipse, e é também conhecido como Apocalipse de João ou Apocalipse de São João, que é o último livro da Bíblia na maioria da tradição do cristianismo. O livro do Apocalipse também descreve a batalha final entre o bem e o mal no fim do mundo. Daí a adoção da palavra Apocalipse para se referir ao fim dos tempos em inglês. Em grego também esse livro Apocalipse pode se chamar Revelação ou Desvelamento.
Dependendo da tradução da Bíblia que vocês tiverem ou que vocês já tenham lido, vocês vão encontrar o Apocalipse ou Revelação, depende de quem foi o tradutor. Antes da gente ir para a pintura, vamos olhar com atenção agora para esse estudo no papel que Rubens fez para poder se preparar para a sua pintura. Como vocês podem ver, tá aí a queda dos condenados, né? Uma folha de estudo de 2 grupos. A metade superior, homens e mulheres derrubados por demônios, e a metade inferior representa o grupo imediatamente à esquerda, do primeiro grupo na pintura, com 2 homens barrigudos e uma mulher gorda derrubadas por demônios. Essa pintura foi feita de giz preto e vermelho, aquarela e cor do corpo, em 2 folhas unidas. Atualmente os esboços se encontram no Museu Britânico. Existe a suposição que quem fez essa preparação pode ter sido um dos alunos de Rubens, que trabalhou com a forma mais dramática dos chiaroscuros, das formas humanas e nuvens que enfatizavam a escuridão, na qual essas figuras caem, longe da luz do céu. Então pode ser que tenha sido feita por assistentes, o que não é nada estranho. Nossa, que esquisito, porque a gente já conversou aqui que no Renascimento e depois no Barroco a gente vai ter ateliês colaborativos. Então é muito comum que eles trabalhem com vários artistas e às vezes um artista ou ajudante faz aquele trabalho e a pessoa vai lá só e assina, né? Mas é claro que ele supervisionava essa produção. Em 1617, Rubens havia sido contratado pelo duque Wolfgang Guilherme para poder fazer a produção da obra O Grande e Último Julgamento da Igreja Jesuítica de Neuburgo. Em 1619, ele criou a obra O Último Grande Julgamento, ambas mantidas na antiga Pinacoteca. Provavelmente, por volta de 1620, ele recebeu do conde, né, esse mesmo conde aí, católico Wolfgang, uma imagem para a capela de seu palácio e a ordem para a criação da queda dos condenados. Então segue essa linha aí que os historiadores traçam até chegar nessa produção, ou seja, ele já vinha com algumas experiências retratando aí não só pinturas religiosas, mas pinturas relacionadas ao último grande julgamento, o grande último julgamento da igreja, ou seja, histórias mesmo do Apocalipse. Por quê? Por causa do contexto histórico, como eu já falei com vocês. Indo agora direto para a análise, pessoal, o estilo de Rubens enquadra-se no movimento barroco, que é conhecido como o pintor flamengo mais influente desse movimento. Esse estilo, de forma geral, se presta a enfatizar o movimento, a cor e a sensualidade que valorizam os temas que o Rubens decidiu pintar. Além de dirigir um grande estúdio em Antuérpia, que produzia pinturas populares entre a nobreza e colecionadores da arte em toda a Europa, Rubens foi um erudito humanista e diplomata com formação clássica, que foi nomeado pelo cavaleiro Filipe IV da Espanha e Carlos I da Inglaterra. Rubens foi um artista prolífico. O catálogo de suas obras de Michel Jaffé lista 1.403 peças, excluindo inúmeras cópias feitas em sua oficina. O desenho de Rubens são predominantemente muito contundentes e carecem de muitos detalhes, mas ele também fez grande uso de esboços a óleo como trabalho preparatório. Seus trabalhos encomendados eram principalmente pinturas históricas que incluíam temas religiosos e mitológicos e cenas de caça. Ele pintou retratos especialmente de amigos e autorretratos. Mais tarde pintou várias paisagens. Rubens desenhou tapeçarias e estampas, além da sua própria casa. Ele também supervisionou a decoração da entrada de Antuérpia. A Queda dos Amaldiçoados foi criada por volta de 1620, é uma peça religiosa monumental. Seu tamanho, como já foi falado, é cerca de mais de 2 metros. Vemos uma cascata de corpos caindo pelo ponto central da pintura, uma luz celestial brilhando no canto superior esquerdo da peça. O arcanjo Miguel, você pode identificá-lo porque ele está em uma túnica azul e a capa vermelha com a arma e um escudo. Parece estar empurrando os corpos para baixo com a ajuda de outros anjos alados. Os corpos estão contorcidos e nus, alguns são de uma estrutura maior, enquanto outros parecem quase sedutores na forma, indicando gula, luxúria, alguns dos 7 pecados capitais. Ao olhar entre os corpos, você pode ver criaturas aladas, diferentes dos anjos, com suas belas asas emplumadas, um pouco mais coriáceo e parecidos com um dragão. Conforme seus olhos se movem pela tela, você verá mais criaturas, parecendo monstruosas, com chifres e garras. Eles parecem seres mitológicos, pagãos, arrastando os corpos para baixo e rasgando sua carne. Apesar de terem animais mitológicos, seres indecifráveis, a gente ainda consegue ver animais conhecidos como serpentes, bodes, leões, que são seres que foram demonizados por algumas crenças e com o passar do tempo viraram um símbolo de maldade e conexão com o mal diabólico. Pessoal, eu já falei com vocês no vídeo do Goya, que eu vou deixar aqui de referência, sobre como os animais carregam simbolismo. Tudo na pintura é simbolismo, mas tem alguns que são simbolismo mais conhecido. Mas esse simbolismo, ele reflete a cultura de quem fez.
Então, como eu já falei, a coruja, dependendo da cultura, ela é sabedoria. Dependendo da pintura, ela é maldade, conexão com o diabo. Como eu já falei lá no Goya, lá na Espanha, esse era o significado dela. Nessa pintura a gente vê bodes, então a gente sabe que o significado dele, como tá lá no inferno, é que ele é a representação do mal ali. Leões podem ser identificados como um bicho de lealdade, de força, mas nesse contexto o leão é um animal ruim, porque ele mata, porque ele é poderoso, ele tem um sentido aí pejorativo. E a serpente, na maioria das produções cristãs, ou quase todas, sempre vai ter o significado do mal, porque ela representa o pecado original. Então ela é a própria representação do Satanás. Reparem também que existem monstros enfiando ou mordendo partes íntimas das pessoas. O que isso quer dizer? Que está relacionada ao moralismo, principalmente a questão da sodomia, que naquela época se chamava sodomia. Então, como eles estão tratando de pecados, eles precisam mostrar para as pessoas quais pecados são esses. Então não tem como você falar, você vai para o inferno. Tá, mas eu vou para o inferno por quê? Então eles precisam mostrar quais pecados que são esses. Outro pecado que eu achei nessa pintura também é o demônio puxando o cabelo de uma mulher. Isso pode estar relacionado ao pecado da vaidade. Então ele puxa o longo cabelo dela ali, esticando, arrastando ela mais profundo. Também existem pessoas, quanto mais elas descem, acima do peso. A gente sabe que no barroco é muito enfatizado pessoas mais cheinhas. Tem aquela questão histórica, que está relacionada ao fato que a maioria das pessoas ainda morriam de fome. Então você ter um corpo cheio mostrava que você tinha condições financeiras. Então esse era o corpo almejado. O padrão de beleza daquela época era diferente de hoje. Só que nessa pintura essas pessoas estão muito acima do peso. Ou seja, pode estar relacionado não só à luxúria, mas à gula. Então ele enfatiza alguns pecados capitais que para eles são mais prejudiciais ou mais perigosos. E reparem também que quanto mais você vai descendo na pintura, aí talvez até uma referência ao Dante, que é a referência de todo mundo quando se trata de círculos do inferno, quanto mais você desce na pintura, mais você fica desfigurado e mais os demônios estão consumindo a sua carne. E a pessoa que desce, ela vai ficando tão desfigurada ao ponto que ela vira o próprio demônio que depois vai voltar lá para cima para poder machucar as pessoas que estão chegando agora no inferno. Então, essa pintura para mim me parece um pouco cíclica, em que você cai, vai sendo torturado, vira um demônio e depois sobe para cima de novo para torturar aqueles que estão chegando. Existe uma outra interpretação para essa pintura também, pelo fato dela ter ficado conhecido como a queda dos anjos rebeldes, o que indicaria que este é o momento em que Lúcifer é expulso do céu, com todos os anjos que o apoiaram. Eles perderam suas asas e são mostrados com alguns dos pecados para indicar seu status reduzido aos olhos de Deus. Ou seja, existe essa outra interpretação também. Se você olhar atentamente para o rosto daqueles que estão na queda, nenhum parece particularmente assustado, aceitando melhor seu destino, enquanto outros parecem que seus rostos estão sendo contorcidos pelos monstros que estão esperando para saudá-los abaixo. Uma outra questão que é importante a gente olhar é que não existem só esses animais, que nesse caso não são tidos como animais, mas monstros, não existem só eles nas pinturas. Existem outros seres que a gente não consegue identificar dentro da nossa fauna. Ao contrário, eles são identificáveis dentro da mitologia. Mas por que eles vão misturar a mitologia? No Renascimento, era indicado você misturar a mitologia porque aquilo tinha a ver com intelectualismo, humanismo. Então você lia Sócrates, você lia isso, você lia aquilo. Então era interessante você sempre colocar elementos dos grandes gregos. Por quê? Porque o Renascimento é um resgate aos clássicos. Mas nesse período estava acontecendo uma reforma. Aí, se você ficasse falando muito de período clássico, de gregos, de mitologia, poderia ser condenado. Então nesse momento, os seres mitológicos estão inseridos nessa pintura para parecer uma ênfase ao paganismo. Que se você ficar indo para esse lado, não só das teorias, mas de coisas relacionadas aos gregos ou de outros seres, você está relacionado com o paganismo. E o paganismo, ele é muito condenado pela igreja. Então aí vocês vão poder perceber sátiros, assim como outros animais da mitologia, a cobra de 3 cabeças, assim como outros seres que nem são identificáveis. A paleta de Rubens e o uso do claro escuro, a técnica de usar luz para contrair a escuridão, realmente dão movimento e drama à pintura. Quase parece uma cachoeira, enquanto os corpos caem em cascata, os demônios vão criando a bacia de mergulho borbulhante. Não há como negar que esta é uma história dramática apresentada ao público como uma razão para não pecar.
Pessoal, em 1959, essa pintura foi alvo de vandalismo. No dia 26 de fevereiro, às 11 horas, um filósofo aventureiro chamado Walter Menzi, de Constância, derramou um removedor de tinta de móveis sobre a imagem. O líquido foi corrosivo e fluiu sobre a pintura em uma largura de cerca de meio metro e danificou principalmente metade da parte esquerda da imagem. Esse cara, que foi responsável por fazer isso, ele foi preso e ele queria destruir, na verdade, outro quadro, que era o de típico Quatro Apóstolos de Dürer. O criminoso, então, foi condenado pelo Tribunal do Distrito de Munique por danos à propriedade e uma sentença de 3 anos de prisão e uma multa no valor de 800 mil euros. A pintura conseguiu ser restaurada, como vocês podem ver. Se vocês quiserem saber sobre questões de Círculo do Inferno, vocês podem ver esse vídeo do Dante, que eu fiz uma análise bem profunda sobre. Se vocês quiserem saber mais sobre essa pintura, vocês podem dar uma olhada aqui nas referências. Então tá aí as referências não só sobre a vida do Rubens, as monografias que eu tive contato, como também os sites que eu pesquisei, o site dos museus e o site de quem fez parte dessa análise. Então, se você gostou desse vídeo, não esquece de deixar o seu like, se inscrever no canal e ativar o sininho para estar recebendo todas as notificações. Eu estou no Twitter, Facebook e Instagram. Por lá eu posto conteúdo diário para você estar absorvendo mais sobre os conteúdos aqui do canal, dou dicas de livro, dicas de filme. E se você gosta do canal, quer ajudar o canal a continuar a crescer e postando vídeo para vocês e conteúdo nas demais redes sociais, participe da nossa campanha. Eu tenho uma campanha no Apoie-se e também tem a minha chave Pix que você pode fazer a transferência. Das duas formas, você vai estar ajudando o canal a crescer, mas se tiver que escolher uma, eu prefiro que vocês façam na chave Pix, ok? Vai estar aqui embaixo, é só você clicar para fazer o cadastro pelo Apoie-se, ou você pode clicar direto na chave Pix e já fazer aí a sua transferência. E é isso, beijo e até a próxima!